A processar, estamos live. Okay. Olá, muito boa noite e bem-vindos ao Taça Cheia Online. Eu sou Sebastião Vemba e tenho como convidado Mário Bastos, ele que também é conhecido nas leads da produção audiovisual como Fradique, e vou com ele falar sobre entretenimento, sem sombras de dúvidas, mas também sobre cinema, produção audiovisual e sobre arte e cultura. E lá mais para o final vamos falar sobre vinhos, gastronomias, turismo e nada mais resta senão dizer ao Mário Bastos, bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Antes de entrarmos em direto, estávamos a falar um bocado que acho que a última vez que nós conversamos foi também num programa de rádio, mas já foi para aí em 2016, para aí há 4 ou 3 anos atrás. Na altura eu tinha acabado de fazer o Independência e estava a promover o filme e estava também a falar um pouco sobre o projeto da Geração 80, e desde então já passou algum tempo. Nós, na verdade, a semana passada fizemos 10 anos. Então, o tempo está a passar e também uma pessoa como tu, eu lembro-me, tipo, tu desde o Ongama News, a cena de agora também estamos a falar dos vinhos, ou seja, tu também és uma pessoa que está por todo lado com vários projetos e nessa vida também há alguns anos. Sim. Portanto, eu acho que também fazes parte da mesma geração e estamos nessa luta. Né? Somos da geração 80, eu sou da geração 80, sem sombras de dúvidas. E ainda me lembro de nós termos estado juntos numa edição do Fucking Globe, terá sido há 2 anos, e foi nessa altura em que eu estava a trabalhar por conta própria, tinha acabado de deixar a Ed Center, para a qual, entretanto, continuo a trabalhar agora. Eu voltei a trabalhar para a Ed Center e continuo a trabalhar enquanto diretor da revista Economia e Mercado. Certo, e na altura, lembro-me do que eu disse, que me revia a 100% naquilo que era a geração 80 e a filosofia, não só a filosofia em termos de conceito e em termos de arte e comunicação, mas também a filosofia geracional, não é? Porque as gerações em si têm, digamos, uma filosofia e o momento ou o contexto sociopolítico que se vive acaba por determinar um pouco aquilo que é a ideologia que as gerações acabam por adotar. E a geração da qual nós fazemos parte, que é a geração 80, tem vindo a trabalhar para não só a valorização do trabalho que as gerações anteriores fizeram, mas também a valorização do trabalho da geração atual através, digamos, do reporte, da comunicação, da produção literária, artística e audiovisual daquilo que é a nossa história, uma história mais ou menos recente, mas também muita história atual. Passados 10 anos de geração 80, o que é que o Mário, ou Fradique, como também é chamado, nos pode dizer? Na verdade, honestamente, e eu tenho certeza que se eu fizer a mesma pergunta a ti ao longo destes anos, é um sentimento de cansaço. Foram 10 anos que passaram, eu acho que rápido, mas na verdade foram 10 anos com muito trabalho, com muitas horas dedicadas a esse projeto, porque projetos como a Geração 80 são projetos que na verdade só conseguem existir não pelo esforço individual, mas também pelo esforço coletivo, e aqui a falar também do Jorge e da Chiloia, que começaram esse projeto comigo, mas todas as outras pessoas que também embarcaram no projeto, como a Camille, o Sérgio, o Eri, o Hugo e muitos outros. E que hoje nós somos quase 20 pessoas
e são muitas horas dedicadas a tentar fazer não só cultura, não só cinema, mas realmente criar um espaço dentro do setor audiovisual em que um realizador, uma realizadora, um operador de câmara, um montador, um produtor, uma produtora possa viver disso, ser um profissional. Sim. E é extremamente difícil aqui, porque não é uma preocupação. Dentro do setor até publicitário, nós, a nível de comercial, de fazer campanhas, produzir publicidades, inclusive é um mercado que sempre foi muito ocupado por produtoras estrangeiras, que ao longo, obviamente, desses últimos 10 anos tem diminuído bastante. Mas o que eu quero basicamente dizer o que eu posso resumir destes 10 anos é que chegamos ao fim dos 10 anos um bocado cansados, mas ao mesmo tempo a nossa ideia agora é realmente estarmos abertos às novas gerações que estão aí. Nós, dentro da geração 80, até já temos pessoas que nasceram nos anos 90, e porque precisamos disso, precisamos dessa nova energia, precisamos de comunicar com as novas gerações, e realmente também começamos a chegar a uma fase em que podemos utilizar toda a nossa experiência, porque antes estávamos a experimentar muitas coisas. Hoje em dia, já quando estamos a começar um projeto, já temos uma experiência que nos ajuda a tomar melhores decisões, e eu acho que isso também é bastante gratificante enquanto profissional. Tipo, nunca se perde aquele medo, aquela euforia quando se está aí a gravar um filme, aquele desconhecido, porque qualquer artista precisa disso, o desconhecido faz parte da criação, mas ao mesmo tempo aquela certeza da experiência também foi essencial, e algo que uma pessoa nunca tem nos primeiros anos. Nos primeiros anos a gente tem muita energia e comete muitos erros, né? Ok, percebo perfeitamente. Mas esse cansaço, a que especificamente é que se deve? Deve-se digamos, a essa constante experiência para um maior conhecimento da realidade, do contexto, das técnicas do mercado, ou também deve-se aqui a um contexto socioeconômico que, na verdade, temos vindo a viver já nos últimos 6 anos, se nós formos rigorosos, nomeadamente desde 2014, e que tem um impacto significativo ao nível econômico das empresas e das pequenas e médias empresas, como é a própria geração 80. É uma mistura dos dois, porque qualquer negócio que seja teu, em qualquer lado do mundo, quando a pessoa é dona do negócio, principalmente horas, não haver essa quebra entre a hora de trabalho e hora pessoal, porque o projeto é nosso, né? E depois, tendo em conta a nossa realidade, são duas coisas. Uma, obviamente estamos a passar por uma crise económica muito grave, que está a afetar todos os setores, e a outra é porque o nosso setor não é um setor desenvolvido no país, não é um setor que é preocupação para o país. A cultura, o audiovisual, não está na agenda política do país. Se a educação não está, e vamos tipo... Nem a saúde, né? Nem a saúde. E o que tem sido interessante realmente agora, por exemplo, com isto do Covid, é que o Covid, com muitos países, tem ajudado a destapar e ao mesmo tempo a avançar várias coisas, né? E acho que os países, depois de saírem desta crise toda, realmente também vão pensar e refletir um bocado o que é prioritário, né? Se é nós estarmos fortes a nível da saúde, a nível da educação, a nível de infraestruturas, ou se é estamos fortes apenas a vender petróleo, né? E isso para mim, acho que ajuda realmente a destapar isso. Mas voltando a falar do cansaço, então acho que o cansaço vem um pouco daí, né? De ser um projeto que eu faço parte, sou cofundador, tal como o Jorge e a Chiloia, e que o número de horas, o número de investimento nos projetos que a gente tem que pôr
não só de criar equipa, né? Porque nós, ao longo desses últimos 10 anos, vimos várias produtoras fecharem. E produtoras estrangeiras, produtoras locais. Ou seja, manter a nossa estrutura foi com muito esforço. Manter a nossa estrutura agora, em tempos de crise, está a ser com muito esforço. Estamos a conseguir trabalhar com teletrabalho, mas continuamos a ir a produções, a tentar respeitar todas as normas de segurança. Temos trabalhado com projetos que têm a ver com o Covid, obviamente, mas uma coisa também que é importante é, mesmo em tempos de crise, as pessoas precisam de comunicar e precisam de comunicar cada vez mais. Então, felizmente, temos trabalho, mas há pouco trabalho, há muitas produtoras a tentar conseguir esse espaço, então o mercado ainda é mais agressivo, né? Portanto, é uma mistura dos dois. Ok. Entretanto, vocês, nesses últimos 10 anos, fizeram muito trabalho. Alguns deles têm tido resultados só agora, sendo que tu, em particular, produziste um filme. Não sei em quanto tempo é que tu o produziste, mas ele já vem a ser comunicado desde o ano passado. Estamos a falar especificamente do ar-condicionado, fora outras produções que tu dirigiste, mas em particular o ar-condicionado, que acabou por também estar afetado por essa situação ou esse contexto atual da pandemia da Covid-19, que impede aqui a exibição em grandes salas, e o recurso tem sido o digital. Como é que estás a gerir a situação e de que forma é que estás a aproveitar o contexto para, digamos, comunicar o ar-condicionado e também a geração 80? Como bem disseste, ao longo desses últimos 10 anos a gente produziu bastantes filmes. Acho que é um feito, tipo, são quase cerca de 10 filmes entre documentários, curtas-metragens, e agora terminamos com o ar-condicionado de uma ficção. E uma das coisas que nós sempre tivemos em mente para todos os filmes, desde a Independência, que tu também acompanhaste, viste, é que os filmes para nós precisam de ter a parte da distribuição, precisam ter a parte de serem partilhados. Sim. Não temos mesmo interesse nenhum em fazer filmes para ficar na nossa casa, ou lá dentro da geração, ou dentro de um grupo de pessoas. E o ar-condicionado vem de uma... Ou seja, eu fiquei... Os primeiros anos da geração, nós trabalhamos muito no projeto Trilhos, no projeto Angola nos Filhos da Independência, que resultou no Independência, o filme. E depois eu queria muito fazer a minha primeira longa-metragem de ficção, porque tive muito tempo dedicado ao documentário e principalmente à Independência. E, na verdade, eu comecei a desenvolver um projeto que ainda estou a desenvolver, que é um romance, baseado num romance do José Luís Mendonça, que é O Reino das Casuarinas. Sim. Que é um livro que eu estou a adaptar para cinema. Mas, entretanto, como é um projeto muito grande, é um projeto demasiado ambicioso, porque passa-se nos anos 80, conseguir os fundos, conseguir toda a infraestrutura para a gente fazer esse filme ainda vai levar mais algum tempo. Eu decidi realmente avançar com outro projeto, que era o ar-condicionado, que era algo que eu já tinha começado a escrever, mas depois continuei esse guião e todo o processo de desenvolver uma longa com a Eric Claver, e foi um rápido, na verdade. Já ter sido trabalhado quase durante 2 anos, mas desde que a gente fazer o filme e o filme ser estreado em Roterdão foi cerca de 1 ano. E, na verdade, quando chegamos tínhamos 5 exibições. Alô, Mário?
Alô? Nós deixamos de ouvir Fradik, que está aí do outro lado, e estamos a falar sobre a sua carreira e o seu trabalho. Ele que é cofundador da Geração 80 e realizador, tem vindo a produzir vários filmes, sendo que o mais recente é o Ar-Condicionado, um filme que já rodou em alguns palcos internacionais e que nos últimos meses, devido à pandemia da Covid-19, tem vindo a ser exibido por várias instituições internacionais através das várias plataformas digitais, com destaque aqui para o YouTube. Sei que hoje, sábado, o filme deverá, ou já está a ser exibido na China, também numa iniciativa ligada aqui à promoção do cinema e dos audiovisuais. Mário Basto é cofundador da Geração 80, que é uma produtora audiovisual e que tem vindo a trabalhar aqui ao nível do setor da publicidade, do setor do cinema e também do entretenimento. Tenho cá o alerta de que Mário Baixo está aí de volta. Vou então conectá-lo para voltarmos aqui à conversa. Olá, Alô? Bem-vindo de volta. Caiu a ligação. Sim, caiu a ligação, mas estamos de volta. Eu estava aqui a fazer esse enquadramento enquanto tu estavas ausente sobre o que é que tu és e o que é que a Geração 80 é, mas tu estavas a falar sobre os trabalhos da Geração 80 e o filme em particular, Ar-Condicionado, a ficção. Claro. Pronto, então, indo um pouco para terminar também de responder a tua pergunta, o filme depois de estrear em Roterdão nós tínhamos alguns convites para festivais, mas por causa de toda a situação do Covid-19, os festivais foram cancelados e muitos foram adiados e a dado momento alguns começaram a passar para o online. Então, neste momento, nós já participamos em alguns festivais online, na Suíça, We Are One, que foi um festival com vários festivais grandes do mundo, como Sundance, Cannes, no YouTube também tivemos uma semana, e tivemos em Taipei, e hoje o filme estreou em Xangai, no Festival Internacional de Cinema de Xangai, e vai estar durante essa semana, vai haver 3 exibições ainda do filme, mas ainda temos outros festivais aí para a frente, na Alemanha, na Polónia. Portanto, o filme ainda tem muita vida esse ano. Infelizmente não vamos estar presentes, mas para mim e para toda a equipa já é bastante gratificante saber que as pessoas estão a poder ver o filme num canto do mundo que acho que nenhum de nós sonhava, né? Ver a Baixa da cidade em Xangai, ouvir um personagem como o Mata Cedo ou a Zezinha, que são segurança, ou uma empregada doméstica, num ecrã na Suíça, eu acho que é gratificante, mas mais gratificante ainda vai ser quando a gente puder realmente estrear aqui o filme, porque nós também tínhamos a estreia marcada para abril e foi cancelado porque os cinemas neste momento estão fechados. Nós conseguimos fazer uma exibição privada no prédio onde a gente gravou em dezembro, ainda antes do ano acabar, o ano 2019, mas ainda está por fazer uma estreia oficial do filme aqui no país. Boa, muito bem. Mas, Mário, o que é que a situação atual representa? Acabou por abrir outras portas ou, pelo contrário, acabou por fechar outras portas ao nível da projeção e também da divulgação do vosso trabalho, e em particular aqui do ar-condicionado, que eu, digamos, o produto mais recente da Geração 80 e do Mário Bastos ou Fradik em particular? Eu acho que esta situação toda ainda estamos todos no processo de aprender com ela e depois vamos
acho que ainda é muito cedo para a gente falar do que é que correu bem, o que é que correu mal, nesta situação de nós estamos todos a distribuir um filme desde casa, praticamente. Ok. É verdade que quando o filme teve nesse festival, que foi uma iniciativa do Tribeca Film Festival, que teve no YouTube durante 7 dias, nós tivemos cerca de 30 mil pessoas viram o filme. E nós, para conseguir 30 mil pessoas para ver um filme numa sala de cinema, íamos precisar de muitas exibições. Então, realmente, o nível de exposição que a internet pode te dar é muito grande, mas ao mesmo tempo é uma distância muito, muito grande. Eu pessoalmente gosto muito de ver um filme numa sala de cinema. Eu pessoalmente gosto muito de ver um concerto numa sala apropriada para isso. Mas também acho que agora o momento também é um momento da gente cumprir com as regras, cumprir com as normas de segurança. E pronto, temos que nos adaptar. Se no final de tudo, eu acho que não só a geração, mas até os festivais em si. Antigamente, um festival, a partir do momento que o teu filme passasse online, eles não queriam nem ver o filme. Hoje em dia, o filme já esteve online e continua a ir a festivais, ou seja, as próprias regras de distribuição dos filmes estão a mudar e eu acho que isso não é algo que está só a acontecer dentro do setor do cinema, mas em todos os setores. Não é? Boa. Ok. Mas em termos de, digamos, retorno financeiro, né? Porque, na verdade, esse é um outro lado da moeda, sendo que as produções audiovisuais têm um custo elevado e para a nossa realidade ainda mais, embora comparativamente àquilo que se pratica lá fora seja baixo, mas para a nossa realidade e para o custo do dinheiro cá em Angola, o que se gasta para uma produção audiovisual não é pouco. Não, e uma das coisas que ajudou ao longo destes 10 anos foi que nós conseguimos criar uma estrutura com pessoas e com equipamento e com parcerias que nos permitiu fazer este filme com muito esforço e também apoio das pessoas, né? Nós estamos a falar de um filme que teve a Aline Frazão a fazer banda sonora com a voz do Paulo Flores numa música. Estamos a falar de um filme que teve o Eric Claver como diretor de fotografia, o Jorge a produzir, ou seja, todas essas pessoas trabalharam por um valor simbólico. Porque se nós realmente tivéssemos que fazer um filme em que tivéssemos a pagar as pessoas, o trabalho, o real custo desse trabalho, seria quase impossível, né? O projeto não arrancava. Mas todo mundo que fez este projeto, que acreditou neste filme, sabia que o mais importante era fazer o filme, dar esse passo e começar a criar realmente as condições para que os próximos projetos a gente consiga melhor e consiga mais apoios, consiga ter um backup financeiro ainda maior e mais investimento, porque nós estamos um bocado cansados de ficar à espera que o cinema cresça e que esse passo venha só do Estado, né? E que venha do Ministério da Cultura. Nós, só para ver como é que a situação não está mesmo boa, nós tínhamos um Instituto de Cinema que realmente só conseguia dar um apoio mais moral, não conseguia, a nível de desenvolvimento ou desenvolvimento de fundos, não tinha muito, e esse próprio Instituto de Cinema foi algo que foi agora anulado com os cortes que fizeram nos ministérios e nas organizações de Estados. Então, Angola neste momento não tem um Instituto de Cinema, ou seja, o pessoal todo do cinema está dentro das indústrias criativas agora, que para mim também não faz muito sentido. Então, por causa de todas essas questões, a gente insiste em continuar, porque realmente acreditamos no cinema como uma arte importante, como uma arte que permite os angolanos e as angolanas verem-se a si mesmos nos ecrãs, como uma arte transformadora, que nos ajuda a refletir, que nos dá alento,
Ou seja, é algo que realmente nós vamos insistir em continuar a fazer. Eu, pessoalmente, enquanto cineasta, eu acredito muito nisso e é isto. Boa. Já passaram 10 anos de geração 80. Temos estado a falar aqui nos últimos minutos, temos estado a falar muito sobre Fradique, também sobre a sua última produção, nomeadamente o filme Ar-Condicionado, que já está a ser exibido em plataformas digitais internacionais, como o YouTube. Hoje, pela informação que o Fradique nos passou, o filme foi estreado em Xangai, China. Entretanto, passaram 10 anos de geração 80. Se tiver de citar dois ou três momentos, digamos, altos desse período, já sei que foi um período cansativo, mas também gratificante, mas se tiver de citar 2 ou 3 momentos, quais é que seriam? Eu diria que eu não diria que o período foi cansativo, eu diria que chegamos ao fim dos 10 anos cansados, mas o período teve muita adrenalina, né? Mas eu diria que assim grandes momentos, eu diria obviamente a equipa toda que trabalhou no Independência, desde a Associação Chihueca de Documentação, a Camin, ao Jorge, quando nós recebemos o Prémio Nacional da Cultura pelo filme. Eu acho que isso foi um momento marcante para nós todos, porque tínhamos ficado 6 anos a trabalhar no projeto e por ser o prémio que é e por ser a nossa primeira longa-metragem de documentário. Ou seja, eu acho que isso foi um momento realmente muito marcante para nós, enquanto geração. Depois, eu considero outro momento assim marcante, mas se calhar um bocado dentro de... mais recentemente, foi quando estreamos o ano passado o Para Lá dos Meus Passos, da Camilara. Nós estreamos o filme no Cine Coreia, que é um cinema antigo colonial que está ali no bairro da Coreia, e todo o esforço que houve para se restaurar o cinema para o dia da exibição, e esse momento, quando a gente fez a estreia do filme lá, acho que foi extremamente importante, não só pelo que o filme também contava, mas pelo o ato simbólico de nós ocuparmos um espaço que já não funcionava como cinema. E é um pouco isso que nós estamos a tentar fazer, é ocupar esse espaço, fazer com que esse espaço seja público de novo, que não tenhamos só cinemas dentro de centros comerciais, e que o cinema seja também ocupado por filmes que não sejam só de super-heróis. Então eu diria que esse foi também outro momento marcante. E eu acho que o terceiro, assim, momento marcante, eu acho que é um momento ao longo dos 10 anos, é realmente a quantidade de pessoas incríveis que já passaram pela geração e que estão hoje na geração. Nós, na geração, temos a frase ainda que é inspirar a nova geração, mas na verdade o que acontece é que muita gente que passa por lá inspira-nos. São pessoas com muitas ideias, são pessoas com muita energia e com muita vontade de se envolver numa área que a maior parte delas nem veio dessa área. Ou seja, nós temos pessoas que foram trabalhar no setor de telecomunicações, banqueiros, arquitetos, arquitetas, tipo, ou seja, são pessoas que não tiveram essa formação, mas que vieram para o audiovisual. Mas também já temos pessoas que fazem parte do primeiro curso de cinema e audiovisual de Angola, já depois da Guerra Civil. Ou seja, é um espaço realmente que estão a passar muitas pessoas interessantes. Então eu diria que outro momento marcante para mim seria realmente as pessoas todas que passaram e passam pela geração até hoje. Ok, muito bem, Fradique. Tu acabaste por referir aqui um ponto interessante que tem que ver com o tipo ou o conteúdo da produção ou das produções audiovisuais, nomeadamente dos filmes. Eu, por acaso, não sei se terá sido ontem ou
ou anteontem, mas sem sombra de dúvidas foi nos últimos dias que eu fiz esse comentário a propósito de uma produção nacional, audiovisual, que acabou por ser transmitida numa das nossas cadeias televisivas, e eu referi que esta produção acabou por pecar em vários aspectos, mas num em particular foi no facto de a história ser inspirada num facto exterior à realidade angolana e que, embora seja ficcional, de qualquer forma poderia ser uma ficção inspirada na realidade angolana. E nós cá não temos digamos, a referência dos super-heróis como temos vindo a assistir em produções europeias e também algumas norte-americanas. O que é que tu tens a dizer sobre esse assunto? O que eu acho que realmente em relação a esse assunto é se nós e as pessoas hoje em dia veem cinema como veem cinema como consumidores, né? Como as pessoas consomem cinema, é muito como consumidores. E o que acontece é o cinema em geral, a nível das salas de cinema no mundo, está muito dominado pelo cinema americano. E aqui em Angola é gritante isso. As salas de cinema que existem nesses centros comerciais, sei lá, mais de 90% são filmes americanos. Lá, de vez em quando, acontece de aparecer um filme europeu que é um bocado diferente e traz para a conversa outras coisas. A minha questão aqui, muitas vezes, não é uma questão de não consumirmos coisas estrangeiras e consumirmos só o que é nosso. Acho que é importante, e acho extremamente importante, vermos filmes de outros sítios. Mas eu acho que é importante vermos filmes, não só angolanos, mas ver filmes africanos. Se nós não estamos a produzir tanto cinema, vamos trazer filmes da Nigéria, vamos trazer filmes da África do Sul, do Quênia, do Brasil, falam a mesma língua que nós e produzem muito cinema. Porque é que só temos de trazer filmes de um lado? Porque, na verdade, entramos dentro desse grande mercado capitalista que é o que consumimos e ponto. E eu acho que, a nível de cinema, eu gostaria mais que tivéssemos a mesma atitude que aconteceu com a música há uns anos atrás. O que acontece com a música aqui, tipo, não acontece em muitos outros países. Aqui nós consumimos muita música. Na nossa rádio toca muita música angolana. As pessoas podem discutir se gostam, se é má, se é boa música, mas é música angolana. E eu acho que tem que acontecer a mesma coisa com o audiovisual, tem que acontecer a mesma coisa com o cinema. Vamos ver filmes angolanos. Porque quando começarmos a exigir isso, vamos ter que começar a produzir, né? Quando um Brasil põe um sistema obrigatório de percentagem de cotas de salas de cinema que tem que ser produção nacional, no mercado, as produtoras têm que se mexer para produzir, porque senão não estás a cumprir com uma regra. Então Sim. É um pouco isso. Se nós começamos a exigir que temos que consumir tomate de Angola e não tem que vir tomate de fora, então aí começa-se a produzir tomate. E é um pouco essa... eu acho que essa mentalidade que nós temos que começar a ter, principalmente a nível da cultura e a nível do audiovisual. Depois, obviamente, temos que começar a discutir conteúdo, mas o conteúdo é uma discussão também bastante longa e que também para nós é importante, porque nós não estamos a fazer filmes simplesmente para vender um produto. Não estamos a ver filmes como produtos. São peças de arte, são coisas para refletir, são coisas também para entreter as pessoas, mas a sua grande finalidade realmente é partilhar uma história, fazer que traga uma conversa, que traga debate.
que nos dê um bocado de esperança e alento, um pouco aquilo que eu estava a dizer no início da nossa conversa, e que não seja algo para nos distrair apenas. Ok. Porque ainda por cima, num mundo em que literalmente tu passas 24 horas a ser chamado para a distração, ou é o telefone, ou é as redes sociais, ou é a televisão, ou seja, tudo te ofusca para estares distraído, para estares desligado. Eu acho que o cinema pode ter essa força de trazer-te para aquele momento, tu vives aquela 1 hora e meia, 2 horas, quanto tempo for o filme, e vives naquele momento. Eu acho que isso é importante, essa falta de atenção que hoje vivemos, o cinema tem essa capacidade. Muito bem. Estamos a falar com Fradique, ele que é realizador e também cofundador da Geração 80, uma produtora audiovisual angolana e que já tem 10 anos. Eu estava a referir, estava a conversar há tempos com um amigo que também que também acompanha a produção audiovisual do país e referi que 10 anos é uma idade em que, a partir da qual começamos a entrar na maturidade, no caso das empresas. Eu sou Sebastião Vemba e estamos a fazer o Taça Cheia online, aqui pelo Facebook, mas também pela emissora 96.1 Rádio Essencial. A partir das 22 horas, esta conversa com Fradique estará a passar. Se você está a nos ouvir pela rádio, agradecemos pela sua audiência. E se está online, não deixe de partilhar o seu comentário sobre a produção audiovisual no país. Está do outro lado a Salomé Gouveia, que diz boa noite, e também o David Naenda, que também nos saúda, a quem retribuímos as saudações. Vamos continuar aqui a conversa com Fradique, que apresentou recentemente o filme angolano Ar-Condicionado. Entretanto, já há algum tempo, se você se lembra, ele também apresentou com a Geração 80 o documentário Independência. Portanto, quando tiver oportunidade, não deixe de assistir ao documentário Independência e também ao filme Ar-Condicionado, uma longa-metragem ficção de Fradique. O Taça Cheia é, sem sombra de dúvidas, Taça Cheia. E o programa, além de ter taça cheia de ideias, também tem uma taça cheia de vinhos. Esse programa é apoiado pela Multa África, que na edição de hoje nos brindou com um vinho de Porto, nomeadamente Velhotes. Este vinho já foi aberto aqui há uns dias, por isso é que a garrafa está relativamente vazia. O Mário, o Fradique está aí provavelmente sem nenhuma taça. Eu também não tenho nenhuma taça, mas estou cá aí para fazer referência aqui. Temos o apoio da Multa África para este programa de hoje e também para os programas que vêm. Lá atrás conseguem ver, não sei se é possível visualizar, mas temos também dois dos produtos disponibilizados pela Multa África, nomeadamente o COP e o Burmesters, que são 2 vinhos disponibilizados pela Multa África. Gosta de vinhos, Fradique? Gosto muito e fica já a dica, estás em dívida. Eu não sabia que estavas cá em Luanda. Estou cá. Então, pronto, eu vou fazer-te chegar uma garrafa de... Ok. Eu vou fazer-te chegar uma garrafa de Burmester para tu degustares e depois fazeres aqui uma referência ao Taça Cheia sobre o que é que achaste. O Burmester é um vinho, aqui fazendo referência, é um vinho de 2016, nomeadamente do Douro. E o Douro, como tu deves saber, está no norte de Portugal e é uma das regiões vitivinícolas mais importantes de Portugal, que compete muito com o Alentejo. Entre os apreciadores de vinho em Angola, ou é Douro ou é Alentejo, mas também Portugal apresenta ou tem várias outras regiões
vitivinícolas, nomeadamente Lisboa também tem produção de vinho, mas depois temos o Dão, temos ainda a região dos vinhos verdes, e este Burmester é um vinho gastronômico. Ele é valorizado quando nós o acompanhamos ou harmonizamos com alguma bebida, portanto, com alguma comida, portanto, é preferível o degustes acompanhado de algum prato, se calhar um prato de carne vermelha poderá saber bem, muito bem. Porque... Comigo não vai dar, porque sou vegano, mas dá para acompanhar com comida. Claro que vai dar para acompanhar com comida, que eu não sabia dessa particularidade. E já aproveitar para referir que não é de todo verdade que vinho tinto só sirva para carne. Não. Há pratos de peixe ou, se calhar, ainda pratos mais... como é que eu posso dizer? É veganos ou... Pode ser veganos, pratos veganos, sim. Pronto, há pratos veganos que poderiam harmonizar muito bem também com um vinho tinto. Não estamos no meio do campeonato no que diz respeito aqui, no que diz respeito digamos, a dieta, mas pelo jeito estamos aqui no meio do campeonato no que diz respeito à apreciação dos vinhos. Como é que é? Qual é que é a tua experiência sobre os vinhos? Como é que tu entras aqui neste mundo? Na verdade, durante muito tempo sempre bebi mais vinhos de Portugal, do Alentejo, e nos últimos anos mais do Douro. Mas, sendo honesto, desde o início deste ano, tenho comprado muitos vinhos sul-africanos. Porque, a relação preço-qualidade, tenho encontrado bastante bons vinhos sul-africanos aqui. Aquilo também me leva fico sempre intrigado, porque é uma relação tão próxima em termos geográficos. Sim. E até gostaria de saber contigo, tipo, não sei porque que o mercado é completamente focado em termos de vinhos, quando se trata de vinhos, mais focado em Portugal nesse sentido. Porque realmente também há muitas coisas boas na África do Sul. Sim. E então, nos últimos, desde o início do ano, pelo menos desde a pandemia, tem sido mesmo mais vinhos sul-africanos. Muito bem. Não tenho uma informação esquematizada sobre este assunto, mas aquilo que tenho conseguido colher é que, ponto 1, a relação histórico-cultural com Portugal, nomeadamente a colonização, foi fundamental. Para mim, esse é o ponto. Portanto, este é o primeiro aspecto, em termos de peso até, que acabou por condicionar aqui a apreciação ou a preferência pelos vinhos portugueses. Segundo, tem que ver com o investimento comercial que se faz à volta do produto. Nós, infelizmente, não temos o mesmo tipo de comunicação e de investimento sobre comunicação, né, ou em comunicação à volta dos vinhos sul-africanos, como temos à volta dos vinhos portugueses. Penso que estás a par dos vários eventos que a Vini Portugal realiza em Angola. Este ano não aconteceu nenhum evento devido à pandemia da Covid-19, mas pelo menos são uns 3 eventos que acontecem, sendo um deles a grande prova, em que a Vini Portugal traz vários produtores e também nesses eventos têm estado representados vários distribuidores de vinho em Angola. A África do Sul timidamente vai fazendo alguma coisa, mas penso que ainda pode fazer mais. Ao nível da comunicação sobre o turismo, já tem feito muito. Calhar até melhor do que Portugal tem feito, porque
e se calhar Portugal não sente a necessidade de fazer a mesma comunicação ao nível do turismo, porque Portugal ainda é o destino preferencial para o turista angolano, portanto, em termos de destino internacional para o turista angolano. Já a África do Sul tem vindo a trabalhar aqui muito isso e associa de alguma forma o turismo aos vinhos. Eu acho que as relações comerciais entre a África do Sul e Angola ainda podem ser melhores e a comunicação sobre os vinhos, sem sombra de dúvidas, deve e pode ser melhorada, sendo que temos uma proximidade terrestre, não aérea, como temos com os outros países, e que deveria facilitar uma maior troca comercial e, em particular, o maior consumo de vinhos sul-africanos em Angola, porque os vinhos sul-africanos não têm nada a dever em relação aos vinhos portugueses, embora nós cá em Angola tenhamos aqui uma maior preferência pelos vinhos portugueses e, em particular, pelos vinhos tintos, não é? Nós bebemos muito mais tintos do que brancos. Que também é interessante, tendo em conta o clima. Certo. E a minha pergunta é, qualquer um desses países, e tu, obviamente, até é mais uma pergunta para ti, como é que vês também a nossa relação aqui com a cerveja? Porque tu tens quase 11 marcas de cerveja, tens muita comunicação para a cerveja. Tu falas-me 3 eventos de vinho por ano, mas aqui é quase semanalmente há eventos de cerveja. Sim. Ou seja, olha, a nível mesmo da sociedade em si, o vinho está muito dentro de uma classe e pronto. Certo, tem a ver com o tipo de comunicação e também com alguma estigmatização, se me permite o termo. Eu, além do Taça Cheia, estou associado a uma outra iniciativa que se chama Wine Club, e o Wine Club tem vindo a fazer já há 3 semanas que faz o On Wine, que são eventos online, nomeadamente no Instagram, onde nós entrevistamos uma personalidade e com ela falamos sobre vinhos. E um dos nossos objetivos com esta iniciativa, é a democratização do consumo do vinho, porque há alguma elitização à volta do consumo de vinho, não é? E também estigmatização, como referi antes, e, portanto, penso que a cerveja é um tipo de bebida muito mais acessível. Em termos de ambiente, eu não sei se a tradução é a melhor, mas se tivéssemos de falar em inglês, é o tal de environment, né? O ambiente que uma taça de vinho cria e o ambiente que uma garrafa ou uma taça de cerveja cria. Uma taça de vinho acaba por criar um ambiente mais corporativo, muito mais agora, menos relaxado, mais formal. Menos relaxado ou menos informal. Ou menos informal. A cerveja tem aqui tem um ambiente muito mais festivo, não é? Muito mais da boda, muito mais da pub, não é? Pronto, essa é a percepção que eu tenho. Eu não sei se tu és um apreciador ou não de cervejas e em que contexto é que tu bebes cerveja. Também bebo, mas é realmente em ambientes completamente diferentes, com um grupo de amigos, ou seja, é realmente algo que é mais uma coisa informal e acho que é algo que funciona muito bem com calor. Mas acho fiquei super interessado em saber mesmo quando desse teu lado do vinho que eu não conhecia, na verdade. Sim. E porque realmente é algo que não está tanto na discussão, não, tipo, tipo
até as pessoas que apreciam vinho escrevem sobre vinho Sim. aqui. E, por exemplo, nós ainda não temos ninguém que escreva sobre música, não temos ninguém que escreva sobre cinema. E eu acho isso importante. Eu acho porque também eu sinto muito que nós aqui ainda estamos muito numa fase que eu gosto de brincar muito a dizer que Angola não é bem é um país onde pelo menos a cidade de Luanda, não posso falar de tudo, onde as pessoas trabalham e estão sempre de um lado para o outro. Depois não há muitos espaços públicos, não há muitos espaços para reflexão, para lazer, ou seja, há espaços para descomprimir, né? E quando há esse momento de descomprimir, eu acho que a cerveja ajuda mais do que o próprio vinho. E eu acho interessante agora saber que temos pessoas que escrevem sobre vinho. Agora vou tentar seguir e ouvir as tuas dicas. E estou curioso para receber também essa garrafa e depois vou-te dizer. Eu não sou um expert longe disso, sou apenas um consumidor normal, mas manda vir. Bom, eu vou mandar a garrafa um Burmester, que é uma gentileza da Multáfrica e também da Luanda Gourmet. Como deve saber, a Multáfrica é um dos grandes produtores de cabazes cá em Angola e é também um dos grandes importadores de vinho cá. Eles têm entre as marcas que distribuem, nomeadamente o Burmester, o COP, que são as marcas top de gama, mas depois também tem outras marcas como o Alves Vieira. Na semana passada tivemos o Castelo de Numão, hoje temos cá o Velhotes, assim acabamos por juntar as marcas todas cá, mas digamos que faz todo sentido nós referirmos aqui esse apoio da Multáfrica, porque tem sido, digamos, um parceiro que desde o início acreditou na iniciativa e, apesar do contexto e das várias dificuldades que as empresas têm vindo a enfrentar, a Multáfrica apoia-nos, não só com produtos, mas também com algum tipo de investimento financeiro, embora simbólico, mas que serve para cobrir custos de produção do Taça Cheia. Nós, sem sombra de dúvidas, vamos voltar a conversar com o Fradique e também com vários outros parceiros e colaboradores e também cofundadores da Geração 80. Eu acompanho o Rui Sérgio Afonso, acompanho também a Tiloia e vários outros profissionais da Geração 80 que muito me inspiram e gostaria muito de poder também ter a oportunidade de conversar com eles e perceber quais são as suas aspirações e o seu... e olhar um pouquinho para o seu passado e o seu percurso, partilhar aqui com a geração atual, com a nova geração, e inspirá-la, como tu referiste, que é o vosso lema, não é? Que é de inspirar gerações, mas depois também deixarmos-nos inspirar. E, na verdade, é isso que para mim aconteceu com a Geração 80. Sinto-me muito inspirado pelo vosso trabalho. Nós estamos a caminhar para o final desse programa e sinto muita pena de não podermos continuar mais. Entretanto, meu sonho de trabalho é poder não só continuar a dedicar-me aos vinhos que exige muito ao nível de pesquisa, ao nível de consulta, de provas e depois também exige muito ao nível de imagem, não é? Porque nós estamos a falar de um produto que está associado ao álcool e o álcool está associado a várias outras conotações pouco positivas na sociedade e, portanto, sendo jovem a trabalhar um produto como esse, é necessário nós termos uma visão e também sermos consistentes no tipo de comunicação que fazemos para que promovamos um consumo mais consciente sobre um consumo desse tipo de bebida mais consciente, mais educativo,
porque sabemos que à volta dos vinhos há muita história, há muita cultura, há muita informação e o consumo de vinhos, principalmente em clubes e em contextos mais corporativos, são oportunidade fantástica para nós fazermos negócios e alargarmos o nosso networking. Vou passar a palavra aqui para dizeres alguma coisa sobre o que é que achas e também despedir-se dessa audiência do Taça Cheia, que hoje tem como convidado o meu camarada Fradique, ele que é cofundador da Geração 80 e é o realizador do filme angolano Ar-Condicionado, que hoje, sábado, dia 25 de julho, estreou também em Xangai, na China. Sebastião, queria agradecer mais uma vez o convite e fico contente por estar aqui neste... Eu sei que já existem algumas sessões, mas este teu recente projeto, acho, como eu disse, acho que precisamos de pessoas que façam aquilo que elas gostam e que escrevam sobre aquilo que tu gostas e acho interessante esse teu percurso de jornalista, onde estás, e que não significa que seja onde tu vais ficar, mas tipo, essa tua procura constante de querer pesquisar e de fazer coisas novas e projetos novos, como o Angoma News também. Espero que tão cedo, depois desta crise passar, possamos estar juntos, que possas ver a geração para conhecer o espaço. Acho que vais gostar do espaço. Pode ser um espaço interessante para, se quiseres fazer alguma coisa relacionada com vinhos, porque no espaço da geração não está só a geração, mas tem também outras pessoas, porque nós acreditamos que o nosso espaço não seja uma coisa fechada, mas uma casa aberta também. Mas como te disse, nós fizemos 10 anos há cerca de uma semana, e a nossa ideia com os 10 anos é que a gente não foi só um dia de celebração, mas foi um início da celebração. Então nós vamos começar a celebrar, ou começamos a celebrar os nossos 10 anos a semana passada, e agora até o final do ano vamos continuar a fazer algumas coisas. Nesse dia fizemos um evento online para as pessoas dentro da produtora, mas quando assim pudermos, iremos fazer algo público, onde possamos estar com as pessoas em segurança, obviamente. Muito obrigado. Estive ainda a falar com o Mário Basto, ele que também é conhecido como Fradique, é realizador e cofundador da Geração 80. Eu sou Sebastião Vemba, você esteve a acompanhar até há pouco tempo o Taça Cheia online no Facebook, e às 22 horas pode acompanhar também esta entrevista na Rádio Essencial 96.1. Um forte abraço a todos, protejam-se, cuidem-se, já sabem que devem manter distância social e também higienizar as mãos com álcool e também com água e sabão. Fradique, um forte abraço e estou muito expectante que esse período passe para conseguirmos estar juntos e degustar bons vinhos presencialmente. E depois, fora desse contexto, vamos então partilhar aqui os detalhes sobre como é que o vinho Burmester, uma gentileza vai chegar até mim. Da África, pode chegar até ti, tá? Tá bem, tá bom. Um abraço. Estamos juntos.